Oi, pessoal, que bom estar com vocês aqui de novo para ajudar vocês a integrar o conhecimento que vocês adquiriram até agora no curso de vocês. Então, eu sou o professor Aldrin de Lima Fontão, da Faculdade de Computação da UFMS. Estou aqui para ajudá-los a adquirir e aplicar mais conhecimento dentro da disciplina de Projeto Integrador de Tecnologia da Informação 2. Nesse módulo, especificamente, a gente vai discutir a resolução de problemas e a análise de requisitos. O nosso objetivo nessa unidade é identificar e definir problemas, o que não é uma tarefa fácil, é super desafiador, e vocês vão ver que a gente vai conectar o problema com o desafio de sistema. E aqui eu não estou falando só de um sistema que é só um sistema de software, só ele. Lembrando que a gente fala de sistema, né, que vai além do software que está sendo desenvolvido. Então, o impacto que a gente gera para os sistemas de usuários, para os mecanismos de interação já existentes, se tem uma integração com alguma outra plataforma de software. Então, a gente vai estar lidando com a resolução do problema em si, da dor, de uma necessidade de alguém, não necessariamente de quem paga pelo projeto, mas de quem sente aquela dor, necessidade, sabe? Beber água, comer, se alimentar, respirar, necessidade, resolver um problema que seja viável para o tempo de projeto que você tem, e a análise de requisitos. Então, esses problemas, esses desafios que a gente precisa desenvolver via software, eles têm ações que as pessoas esperam encontrar para interagir com esse sistema. E é isso que o sistema faz, a gente chama de requisito, né? O requisito funcional. E como ele faz, né, o requisito não funcional. Lembrando que em Projeto Integrador 2, claro que a gente não tem como fazer uma revisão de todo o conteúdo que vocês já passaram aí durante o curso de vocês. Porém, prestem muita atenção que durante cada aula e cada unidade, né, de cada módulo, eu vou estar dando dicas para vocês, eu vou estar apontando algum conteúdo que tem no material de curadoria, vou estar dando algum cenário, como eu utilizaria, vou trazer brevemente algum conceito para que a gente consiga ligar e integrar, né, como a disciplina faz, melhor esses conceitos. Então, avançando aqui, qual é o nosso objetivo, então, com a unidade 1 do módulo 1? É compreender a importância da identificação correta de problemas. Então, a gente não pode tratar um problema que é errado. E eu vou discutir isso melhor durante a aula, tá? Mas o que seria um problema errado? Um cliente, ele paga para sua empresa ou para você desenvolver um sistema de software, ok? E ele fala, olha, eu preciso disso daqui, eu preciso que atenda esse requisito, o meu problema é esse, eu preciso que faça dessa forma, eu preciso que use essa tecnologia, que faça com essa plataforma, eu preciso dessas funcionalidades, enfim, você acaba olhando a perspectiva, a lente do cliente. Mas nem sempre o cliente é a pessoa que realmente vai usar no final, o produto, o usuário final. E o que isso nos indica ou pode causar, né, de alguma problemática durante o projeto? É que você identificou de forma errônea o problema que deveria ser tratado. Então, compreender a importância da identificação correta do problema está associada a compreender os usuários que realmente serão impactados pela resolução daquele problema via software. Explorar metodologias e técnicas para definir problemas, então a gente vai ver algumas estratégias para ajudar vocês a definir quais são esses problemas, ok? Aqui durante essa aula, e também relacionar a identificação de problemas à engenharia de software e gestão ágil. Então, o que a gente vai estar discutindo aqui durante essa aula tem a luz, tá, de engenharia de software, então de um processo sistemático, quantificável, monitorável, para a gente sustentar, né, para a gente sustentar, projetar, monitorar, conceber um sistema baseado em software, e a gestão ágil, né, que a gente quer entregar valor, né, para aquele usuário e para aquele cliente também, por mais que o produto final não seja para ele. Bem, por que identificar problemas é essencial? A base para qualquer solução que seja eficiente é um problema que está bem definido, que tem um escopo bem delimitado, que tem limites conhecidos, que tem fraquezas conhecidas, que tem pontos fortes conhecidos. Então, ser uma solução eficiente é aquela que realmente vai resolver aquela dor. E para isso a gente precisa entender qual é o problema e que ele esteja bem definido. E não é todo mundo que consegue de forma fácil resolver o que é o problema, o que é a definição. Vejam nós mesmos.
quando a gente precisa conceituar algo, quando a gente precisa descrever para um profissional de saúde, quando a gente está com alguma dor, né? Então a gente vai lá, eu tô com uma dor aqui no braço, e eu sinto quando eu mexo assim, ele vai fazendo esse profissional vai fazendo vários questionamentos até identificar qual é o nosso problema, ou a aproximação, né, do nosso problema, né? A que conjunto de problemas ali de saúde, de doenças eu posso estar, né, a partir de vários questionamentos. Mas ele precisa que algo esteja bem definido para ele poder atuar, porque ele não pode, né, espera-se que eticamente, né, e pela profissão, não pode indicar uma medicação, um tratamento que seja incorreto, uma vez que identificou um problema de forma errada, ou não identificou não preencheu todas as lacunas de identificação daquele problema, ok? Outra coisa é que identificar problemas é essencial porque evita desperdício de tempo e de recursos. Agora vamos trazer para o cenário de vocês, primeiro. Vocês estão aí inseridos no contexto de uma disciplina e de um curso de formação, certo? Para a carreira de vocês. Essa disciplina ela tem um tempo para a execução desse projeto, ok? Aqueles que já passaram também por outras disciplinas de projeto integrador sabem disso. Então, desperdiçar tempo porque você identificou de forma errada o problema vai prejudicar muito o andamento das fases do projeto, ok? Então, o tempo é um fator importante, porque em empresas, em qualquer ambiente, outro ambiente organizacional, e não somente empresas, a gente tem tempo de execução de projetos, de sistemas de software, certo? E pelo fato deles terem tempo, esse é um fator muito importante na priorização de tarefas, na composição de times, certo? Por isso que bate ali com recurso também, você evitar desperdício de recurso. E não é só o recurso de infraestrutura, mas uma infraestrutura em nuvem, né, uma infraestrutura de hardware, né, um dispositivo, que a gente vai falar que é um dispositivo móvel, um serviço em nuvem para suportar uma aplicação web. Mas a gente está falando também de recursos de pessoas, né, das pessoas que estão envolvidas enquanto equipe. Então, se você não identifica bem o problema, você pode estar compondo uma equipe que não faz sentido para aquele momento. Digamos que o Aldrin, seja muito especialista em inteligência artificial. Só que no início do projeto, a solução de inteligência, o componente de inteligência artificial, ele não é tão crítico, até porque precisa-se de estudos ainda de engenharia de dados, né, de outros aspectos de ciência de dados, para lidar com esse componente. E aí, na sua equipe de sistema de software, você está alocando, usando dinheiro, inclusive, né, recurso financeiro, para um recurso humano que é caro, que ele não está sendo muito utilizado naquele tempo porque você não descreveu bem o problema, ok? Então, estou trazendo esses itens, porque no curso de vocês a gente tem que abordar não somente o elemento técnico, certo? Facilita o alinhamento entre stakeholders e equipe. O que são os stakeholders? São todas aquelas pessoas que estão ao redor do projeto desse sistema, certo? Todas aquelas pessoas que têm algum interesse, alguma dependência, né, ao redor daquele projeto. E a sua própria equipe, né, a equipe que atua na engenharia desse sistema de software, ok? Então, a gente precisa alinhar quais são as necessidades, né, tanto externas quanto internas, quanto tempo, recurso, escopo, certo? Quando que eu vou entregar esse projeto? Então, identificar o problema nos ajuda nesse alinhamento. Impacta a satisfação do usuário e o sucesso do produto, porque se eu estou atacando um problema que é realmente uma necessidade, uma dor, eu estou ali atuando num indicador de satisfação desse usuário. Eu quero melhorar essa experiência, essa percepção que ele tem sobre o produto, né, de software, sobre a marca, se for uma empresa que eu possuo, né? Então, impacta essa satisfação. Mas vejam que aqui não está só impactar a satisfação de forma positiva. Então, quando a gente fala assim que a identificação ela tem que ser eficiente, é porque eu quero impactar positivamente. Agora, se eu fizer algo que deixa abertas muitas lacunas, eu vou impactar negativamente a satisfação desse usuário e, consequentemente, também o sucesso do meu produto, ok? Avançando, então, a gente falou de problema, eu comecei a falar algumas coisas específicas relacionadas à definição e à necessidade disso,
Mas a gente, dentro da perspectiva de tecnologia de informação, lida com o problema como um desafio. É desafiante, gente. Por isso que alguém não resolveu ainda, ou não resolveu aquela dor, aquele problema da forma que deveria ser tratado. Por isso que é desafiador, por isso que é difícil, né? Algumas pessoas nem usam o termo difícil, né? Se usa o termo desafiador, porque computacionalmente difícil é outra coisa, certo? Então, é um desafio que precisa ser resolvido por meio de um sistema de software, ok? Então, toda vez que nós estivermos falando de problema, um desafio que precisa ser resolvido por meio de software. Quais são as características desse desafio que precisa ser resolvido, desse desafio que está ao redor de uma dor de alguém, né? Ele tem que ser claro e bem específico. A gente não pode lidar com uma agenda muito aberta, com um escopo muito aberto de um problema, porque senão a gente não consegue realmente resolver de forma assertiva e eficaz e eficiente aquela dor, aquele problema, aquele desafio. É dividir para conquistar, certo? Então, a gente alcança pedaços específicos para a gente até atingir problemas maiores. Ele é mensurável. Então, eu falei para vocês no início, aqui recordei vocês, que o problema que a gente atua é um problema de engenharia, né? É um desafio que está ao redor de engenharia. Seja engenharia de plataforma, engenharia do caos, engenharia de sistemas complexos, engenharia de software, engenharia de IA, enfim. É um problema de engenharia. Então, ele precisa ser mensurável. Para ele ser mensurável, eu tenho que identificar quais são os indicadores, as métricas ao redor desse problema que me ajudam a identificar se a gente resolveu esse problema ou não, tá? Ele é relevante, ele tem que ser relevante. Quando eu falo do ponto de relevância, eu gostaria de um ponto de atenção para vocês, que agora eu vou tratar vocês como projetistas, pessoas que estão aqui lidando com um projeto de sistema de software. A relevância não é só um projeto de software que ele atinge uma grande população, não é. Tem escalas de relevância. Por exemplo, se você resolve um problema de comunidades indígenas de uma cidade do interior do estado, do Mato Grosso do Sul, é também algo relevante. Você está resolvendo a dor via software daquela comunidade, daquele nicho, daquela comunidade, ok? Se você está resolvendo a dor de negócio, por exemplo, um problema para um conjunto de pessoas que lida com saúde, por exemplo, médicos ou enfermeiros que têm alguma empresa, você também está atuando de forma relevante, você está resolvendo algo relevante. Ser relevante é porque ele resolve alguma coisa que vai gerar um impacto para alguém, um impacto financeiro, um impacto mais social, certo? Um impacto técnico. Então, você tem que olhar sobre o impacto daquele teu problema, da resolução do impacto. E ele é viável, gente. Um problema, ele tem que ser viável de ser resolvido, ele é um desafio. Eu não vou passar um desafio que eu não tenho como resolvê-lo. Eu não vou me meter num desafio que eu não tenho como resolver. Seja porque não há ainda conhecimento consolidado sobre aquele problema, seja porque ainda não existem ferramentas que lidam com aquele problema, seja porque eu não vou ter acesso a dados, seja porque eu não vou ter acesso às pessoas para validar os requisitos, ou para obter, ou para validar a solução. Então, viabilidade, ela tangencia esses outros elementos. Não é só a viabilidade técnica, se tem tecnologia, se tem uma linguagem que resolva aquilo, se eu consigo fazer implantação disso. Esses elementos são super importantes. Mas também esses outros que eu mencionei anteriormente são itens que vocês têm que trazer para a discussão de viabilidade do problema, que eu lembro, é um desafio. Vocês se metem, se envolvem na resolução de desafios que vocês não têm habilidades ainda, ou que tem uma equipe ao redor que não tem habilidades ainda para aquilo? Não, gente. Porque senão isso não sugere que a gente vai. Isso sugere, na verdade, que a gente não vai resolver aquele problema, porque a gente não tem uma equipe habilitada para aquilo. Então, eu trouxe até agora um outro aspecto, que é o estar habilitado para aquilo. Então, como eu falei que eu daria dicas para vocês de como aproveitar melhor a disciplina, considerem no refinamento ou na definição do problema do projeto que vocês têm desenvolvido ou vão desenvolver dentro desse conjunto de disciplinas de projeto integrador, passar por essas características. É claro, específico, é um problema que é mensurável, é um problema que é relevante, é um problema que é viável.
e tragam dados que suportem, tá, essas decisões, essas informações, essas decisões ao redor dessas características. Claro e específico. Então, tragam artigos, tragam notícias, tragam o refinamento do desafio a partir de pessoas que passam pela problemática ou que estão naquele contexto. Mensuráveis. Tentem extrair métricas que vocês conseguem coletar que vão demonstrar se vocês atingiram aquele desafio. Por exemplo, como assim, professor, trazer algo mensurável dentro do meu projeto? Se você está numa Olimpíada, para você bater o recorde mundial, né, o que tem? A gente tem ali uma métrica que é o tempo que uma determinada pessoa concluiu aquele percurso, certo? Isso é uma métrica, é um tempo. Né? O tempo para resolver aquilo bate, se eu tenho um tempo menor, eu bato o recorde mundial, o recorde, enfim, daquela modalidade. Ok? Então, trazer métricas que te ajudem a provar esse problema, vejam se é relevante. Então, por exemplo, no caso da comunidade indígena, vejam, eu veria, né, eu analisaria quais são os problemas, as dores em uma comunidade específica, se é, por exemplo, com a manutenção das tradições, o que isso tem ao redor, como que eu trago isso para o meio do sistema. Então, eu trago não somente porque aquilo é um problema para aquela comunidade, mas também porque que aquilo é importante de ser trabalhado numa perspectiva nacional, né, ou internacional, então trago, ou regional, se bate, por exemplo, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se bate com os objetivos do Ministério, né, dos Povos Indígenas, por exemplo. Então, eu pegaria essas informações para lidar que aquele é um problema relevante, certo? E viabilidade, a gente faz um estudo de viabilidade daquilo, né? A gente faz um mapa sobre a viabilidade daquele problema. Ok, vou avançar aqui que tem algumas dicas também para vocês. Bem, para a gente atender aquelas características do problema, do desafio, né, que a gente precisa resolver via sistema de software, a gente tem algumas etapas da identificação desse problema. A primeira é a observação e coleta de dados, a segunda é a formulação do problema e a terceira é a validação do problema. Vocês vão perceber essas etapas a partir de algumas técnicas ou estratégias que eu vou mostrar para vocês aqui durante esse conteúdo da unidade 1. Observar e coletar dados, ele é tanto com a sua participação naquele ambiente, imerso naquele ambiente, como, por exemplo, uma etnografia, né, em que você vive um tempo, né, com aquela comunidade, com aquelas pessoas. E aí, quando eu falo comunidade, gente, aqui não é só do exemplo que eu dei da comunidade indígena. Comunidade são pessoas, né, que lidam, que tratam ali ao redor de uma determinada proximidade, né, por algo que eles fazem, algo que gostam, tá? Então, é você se inserir naquela comunidade, no meio daquela população. Pronto, para ficar melhor. E aí você observa. Essa observação ela pode ser tanto você lá no meio do ambiente, pode ser de fora, com um observador externo, pode ser você coletando informação histórica sobre aquilo, via notícias, né, via interação deles em outras plataformas de software. Então, observar e coletar esses dados. Esses dados, eles podem ser coletados via entrevista, via uma pesquisa de opinião, via um grupo focal, né? Então, aqui eu só estou lembrando de algumas coisas que vocês já discutiram aí quando passaram por essa etapa mais de requisitos, tá? Coleta de dados, a gente pode até minerar repositórios, né? Usar robozinhos que a gente consegue minerar e extrair dados de revisões de aplicativos, por exemplo, né? Que aí a gente consegue lidar e identificar melhor o escopo de um problema. Formular esse problema, então, a computação ela é base matemática, né? Então, quando a gente fala de formular, é estabelecer uma fórmula para aquilo, é definir qual é o escopo daquilo. A que conjunto esse problema, esse meu desafio faz parte? A que domínio ele faz parte? Quais são as variáveis que estão ao redor desse problema, né? Se eu mexo uma determinada variável, o que ela impacta? Ela faz uma outra crescer ou diminuir? Entende? Então, formular o problema, estabelecer qual é a fórmula, o construto desse problema, qual é a estrutura do problema, qual é a estrutura do desafio. Um outro exemplo de formulação é quando vocês vão participar de um edital, de um concurso, por exemplo, ou de um vestibular, de um processo seletivo. Lá tem todos os itens descritos, características descritas, estrutura descrita, né, daquele processo. Então, a gente fala que existe uma formulação. Eu vou formular aquele edital. Eu vou formular aquele processo seletivo. Então, tem uma estrutura
em que a pessoa fornece entrada, e seja os resultados delas das etapas do processo seletivo, e a gente tem uma saída, que é uma colocação, né, das pessoas, uma chamada, né, dos aprovados, uma lista de espera. Então, entendem a formulação, certo? E a validação do problema, que é a terceira etapa e última maior que a gente considera. Não adianta você só formular, você tem que validar. Isso aqui é o que deveria ser? Esse daqui é o problema que você gostaria que eu resolvesse? Quando eu falo você, você está perguntando para uma população, para uma amostra, né, de pessoas que estão ao redor daquela problemática. Então, é esse o problema que eu realmente preciso resolver? Então, você precisa voltar, ok, com essas pessoas para definir se você vai resolver aquilo ou não. Bem, como técnicas para descobrir e definir problemas, eu trago algumas aqui para vocês. Como eu falei aqui no documento de curadoria de conteúdo, vocês vão ter acesso a mais técnicas para vocês brincarem, né, para fazer o playground de vocês. Mas aqui eu trago 4, que é a dos 5 porquês, o mapa de empatia, a análise SWOT e o diagrama de Ishikawa, ok? Então, aqui eu vou abrir um parênteses que é muito importante, que alguns de vocês já discutiram essa parte do problema, né? Já tem um projeto que vão avançar aqui no Projeto Integrador 2, e tem pessoas que ainda não definiram esse problema. Para aqueles que já têm um problema, que já fizeram requisitos, prototiparam, identificaram personas, eu peço que vocês refinem essa etapa do problema, deem uma volta, sabe, uns passos para trás, para vocês identificarem, refinarem, né, se há alguma lacuna ao redor do problema que vocês identificaram inicialmente. Até para vocês se reconectarem novamente com o projeto, ok? Pegue uma dessas técnicas ou uma das propostas no documento de curadoria, para que vocês só façam leves refinamentos ali, porque eu acho que esse é um momento propício para isso. Para quem ainda não fez essas definições em todas as etapas anteriores, eu sugiro que busque esse material para que vocês consigam avançar aqui também, e com o que eu vou entregar aqui no documento de arquitetura, vocês conseguem avançar. Então, na técnica de 5 porquês, a gente quer identificar a causa raiz de um problema. A gente sempre vai se perguntar por quê, até chegar à origem do problema. Então, você vai fazer os porquês, né, até sucessivamente, de forma sucessiva, até chegar à origem do teu problema. Por exemplo, o sistema está lento. Alguém fala, por quê? E aí vai ter uma discussão, alguém vai tentar explicar, ou não se tem muita abertura para entender do porquê que ele está lento, ok? Por que há muitas requisições? O banco de dados está sobrecarregado. Por quê? Falta otimização na consulta. Por quê? A queda no sistema. Por quê? Então, viram que eu fui tentar analisar isoladamente para vocês, mas a sequência, ela puxa para a gente resolver o porquê que o sistema está lento. Então, a gente vai fazendo várias perguntas até chegar à raiz. Então, assim, o sistema está lento. Por quê? Me responde alguma coisa. E, além disso, ela fala, porque há muitas requisições. Por quê? Porque o banco de dados está sobrecarregado. Por quê? Porque falta otimização na consulta. Por quê? Porque há queda no sistema. Por quê? Até a gente identificar e dar aquele momento ahá, sabe? Que é o momento da ideia, a lâmpada em cima da cabeça. Então, é o momento de você identificar a origem. Você identificou a origem. Parece criança, né? Quando está aprendendo algo. Mas tem algo que a gente tem que lidar, é que a criança também ela constrói conhecimento assim como nós. Então, para você aprender sobre o sistema, e principalmente aquele que você não tem conhecimento sobre todo o domínio, essa técnica é bem legal para iniciar a identificação dessa causa raiz. O mapa de empatia, e quando a gente fala de empatia, a gente está falando o quanto que alguém se sente conectado com alguma causa, com algum desafio, com algum problema, com alguma solução, com alguém, né? Empatia. Eu tenho empatia por algo, eu tenho empatia por aquela dor. Então, essa técnica é para entender as necessidades do usuário. E quando eu falo entender, não é só levantar, é entender e se apropriar. Nossa, eu entendo por que a pessoa passa por isso. Porque você se apropriou. Não tem momentos em que vocês se associam a, nossa, eu entendo porque ele está sentindo isso, eu entendo porque ela está falando isso. Então, você compreendeu, você se apropriou daquela necessidade. E isso, gente, é muito importante
para quem trabalha com engenharia de sistemas. É que eu vou trazer engenharia de sistemas complexos, ainda mais no ambiente que a gente lida hoje com questões éticas, né, com a proteção de dados. Então, entender e se apropriar dessas necessidades do impacto do teu sistema é super importante. E aí, a gente tem algumas perguntas essenciais ao redor desse mapa, tá? Que é o que o usuário pensa e sente, o que ele vê, o que ele escuta, o que ele fala e o que ele faz. Tá, mas como que eu vou perguntar isso, né? Essa técnica, ela é aplicada para alguma jornada do usuário, tá? Então, para vocês que passaram por descoberta de produto, técnicas como Leanception, né, por exemplo, a gente tem lá a jornada de usuário. E aí, lá a gente pode estender e fazer um mapa de empatia, fazendo essas perguntas essenciais. O pré, né, a pré-necessidade, o que eles pensam e o que eles sentem, o sente é muito ali, tanto da expectativa, quanto do uso, quanto pós, o que ele vê, o que ele olha no sistema, né, o que ele olha nas interações atuais de ferramentas que essa pessoa interage, né, que ela age com essa ferramenta, para poder, para que a gente possa desenvolver uma ferramenta de software. O que ele escuta, que ele escuta ao redor, o que ele escuta de sons, o que ele escuta ao redor dentro da comunidade ou da população que ele está envolvida sobre aquela problemática, o que ele fala, o que ele faz, tá? Então, a gente quer, com essa técnica, desenvolver soluções que sejam mais alinhadas com a realidade dos usuários. Uma outra, que é bem da área de gerência de projetos, é uma ferramenta de análise estratégica, que é o SWOT, né? Que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, como estão aí nos 4 bullets aí no meio do slide. Então, nas forças, é um quadrante, você faz um quadrante. E aí, nesse quadrante, você coloca as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? Força e fraqueza são antagônicos, né? Então, um é contraste do outro, assim como oportunidades e ameaças, só para vocês entenderem. Então, o que já funciona bem ao redor desse desafio? As forças, tá? O que precisa ser melhorado ao redor desse desafio? Fraquezas. Tá? O que pode ser explorado dentro desse desafio? Oportunidades. E o que pode prejudicar a solução? As ameaças. E vale aqui um destaque que as threats, né, ou as ameaças, a gente não elimina, a gente reduz o efeito delas. Tá? É uma ameaça, ela existe, é uma ameaça, ela está ali, a gente não sabe se ela vai surge amanhã, daqui a pouco, ou quando eu estiver produzindo esse sistema, certo? Então, eu tenho que estar preparado para mitigar os efeitos dessa ameaça, tá? A análise SWOT, ela é muito boa para entender o contexto do teu problema. Então, o que está ao redor do escopo do teu problema, e aí você começa a deixar o desafio bem mais específico, porque você entende o que está ao redor dele. E a outra técnica, o diagrama de Chikawa, que aí a gente também conhece como diagrama de causa e efeito, certo? A gente organiza possíveis causas de um problema em categorias, né? Tem gente que até compara como se fosse um diagrama de cauda de peixe, tá? Então, um exemplo, um problema, na queda na qualidade do software. Aí você coloca lá uma linha, e aí você coloca, olha, o problema é queda na qualidade de software. E quais são as causas possíveis? Falha humana, falta de teste, problema no ambiente de produção, inexistência de ambiente de homologação, time disperso com relação a práticas de versionamento, bugs são registrados, defeitos são registrados de forma incorreta, sem evidência, né? Desrespeito à gerência ou liderança, time muito imaturo. Vejam, tipo, causas possíveis para o problema, que é a queda na qualidade de software. Então, vocês podem fazer isso, por exemplo, quem está desenvolvendo aplicativo móvel, né, dentro do projeto, ou vai desenvolver. Procura dentro das lojas de aplicações móveis aplicações que são próximas, né, que tentam resolver ali quase que a mesma dor, e você quer talvez só exercitar como desenvolver aquele sistema ou algum ponto específico, né, para se diferenciar em relação às aplicações móveis existentes. Tenta olhar lá, reordena a lista de revisões dos aplicativos por uma estrela, que geralmente tem problemas aí, né? Uma estrela, a pessoa não gostou e está passando por algum problema. E aí você analisa essa queda na qualidade, na percepção, né, na satisfação dos usuários sobre essas aplicações que estão aí ao redor
da que você está desenvolvendo, que são próximas. É tipo um benchmark. Então, você vai colocar lá como problema. Percepção negativa, ou insatisfação, melhor, insatisfação do usuário sobre a aplicação ou sobre uma determinada funcionalidade da aplicação. E aí você vai olhar esses reviews, essas revisões, esses comentários, como você quiser chamar, dos usuários, que você já lá reordenou, e tenta identificar possíveis causas. Ah, demora muito, usou todo o meu plano de dados, faz a minha aplicação gastar muita bateria. Viram? Então, causas possíveis ao redor daquela funcionalidade que é problemática. Olha, isso é muito legal, não somente para quem está fazendo o projeto de aplicação móvel, mas se você vai fazer um sistema baseado em tecnologia web, se você também vai fazer algo desktop, você pode fazer essa análise, esse benchmark e tentar montar um diagrama de Chikawa, né, com essa problemática que você vai focar ali e as possíveis causas. Bem legal, porque você também tem a evidência das revisões. Algumas boas práticas que eu gostaria de trazer como parte dessa unidade 1, para que vocês tenham muito cuidado, é que evitem generalizar. O nosso objetivo não é generalizar, a gente não quer criar, olha, a gente volta lá para o início da aula, a gente não quer criar uma solução para todo mundo, a gente está resolvendo um contexto específico, um desafio específico, senão a gente não consegue resolver, não tem tempo para aquilo, né? A generalização, ela vai vir com um conjunto de projetos, né, com a combinação de resultados, mas não necessariamente nesse teu projeto. Então, evite. Ah, mas tem que generalizar. Ah, eu estou fazendo isso daqui para a população indígena do Mato Grosso do Sul, mas e a do Amazonas, né? E a de outros lugares do país? Não, gente, você está fazendo uma solução regional. E ok, certo? Não assuma soluções antes de entender o problema. Não assuma você no projeto que você tem que entregar, porque senão, quando esse seu projeto que você está entregando na disciplina for entregue, você vai ser penalizado em nota por isso, porque você pode estar entregando algo que não tem nada a ver com o que você define de escopo, o que não é realmente um problema, e valida com usuários reais antes de implementar, como é o tópico 3 lá da identificação e definição de problemas. Valida, conversa, expõe, né? Conversa com pessoas que seriam prováveis usuários. Até indico aqui, e coloquei no material de curadoria, tem um material muito bom da Unicórnio, né, que antes era a 99 Táxi, né, a 99, que é a concorrente ali do Uber, né, no Brasil. Tem um vídeo muito legal que ele fala dessa etapa de validação antes de implementar. Uma curiosidade é que eles, os criadores, um deles, né, são brasileiros, né, um deles não, dois deles ali são brasileiros, eles foram ser taxistas. Eles simularam usando uma aplicação como seria chegar, como seria pegar. Então, é bem legal vocês verem esse material para vocês complementarem o quanto é importante a identificação e refinação do problema antes de implementar. Principalmente, eu trouxe aqui um ponto importante, nessas questões aí, quando a gente lida com startups, estratégias que são muito inovadoras, né, desafios que são muito inovadores, que dependem de estratégias validadas, né, com usuários reais. Até para que eles adotem o teu sistema, para que eles usem, para que eles se engajem, certo? Então, essas são boas práticas que são aplicáveis, né, que são aplicadas pelas pessoas no cenário real. Então, como conclusão, identificar bem um problema leva a soluções que são eficazes. Acabei de dar um exemplo aí, né, bem aplicado anteriormente. Tem outros, né, de outras empresas, de startups que vocês possam pegar. Técnicas estruturadas ajudam a evitar vieses. Lembra que eu falei no início da aula que o cliente ele pode estar te pagando lá, inserindo dinheiro, né, colocando dinheiro no negócio, mas o produto não é para ele, não é o desafio da vida dele, é de outra comunidade. Isso é o viés dele, a expectativa do cliente. Como que eu reduzo isso? Por meio de técnicas estruturadas. Porque você vai mostrar para essa pessoa que o escopo do problema e do desafio que precisa ser resolvido via sistema não é o escopo dele, é o escopo daqueles outros usuários, ok? Validação com usuários e stakeholders é essencial, com usuários para realmente definir se aquele é o problema, a dor, a necessidade que precisa ser
atingida, solucionada, certo? E stakeholders, porque para além dos usuários finais, tem o cliente, tem outras pessoas que estão ao redor que têm interesse nesse projeto. Então, investimento de dinheiro, tempo de projeto, recursos necessários, certo? Então, esses 3 itens nos levam aí a fechar esse conjunto de aula e gostaria que vocês analisassem o projeto tentando aplicar uma dessas técnicas. Se você já fez essa identificação do projeto aplicando descoberta de produto ou outras estratégias, revisite o seu problema, o escopo do seu problema, olhe como um desafio e veja se você preenche as características de um desafio que precisa ser resolvido via sistema baseado em software. É isso, aqui estão algumas das referências utilizadas nessa aula, nessa unidade, e vejo vocês na próxima unidade do módulo 1.